Hoje aqui no podcast Peso estamos com a Versago para estar falando com vocês sobre experiência, mercado e vendas também. Pessoal, sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui esclarecendo algumas dúvidas com a gente. Pedro, nesse início eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre os convidados que estão aqui com a gente hoje. Deixa comigo. Pessoal, estou aqui com o Israel, nosso cliente, um dos primeiros clientes da Versago Place, hoje o maior indicador de vendas, praticamente um vendedor que a gente tem fora da empresa, e o João Pedro, que é da Criar Performance, a empresa hoje que gerencia o marketing da Versago Place. Se apresenta aí, Israel. Prazer, pessoal. Israel, cliente da Versago Place, um dos primeiros, né? Pioneiro. Tem bastante, foram vários iPhones aí. Com certeza. Vendedor, tem um tempinho, e personal. Homem é tudo. De tudo um pouco. Completo esse homem, né, mano? Tá louco. Eu sou o João Pedro, né? Parceiro aí da Versago, minha empresa coordena a parte de marketing de performance da Versago, né? Para geração de demanda. Parceirão Planejamento, também, né? Parte de planejamento. Do Israel que fez a ponte, inclusive, né? Em 2022 ali. É mesmo. A gente trabalhava no time comercial de uma empresa de energia solar e aí a gente conheceu. Por coincidência, o Israel te vendeu um iPhone, né? Exatamente. Foi assim. Vendeu pra mim, vendeu pro meu irmão. Foi mesmo. Então, Foi assim que eu te conheci. para agregar. Então hoje aqui a gente está com um combo perfeito para complementar mais ainda a Versago, né? Com certeza. Vamos falar hoje de como é importante, né, a gente ter essa parceria, essa proximidade com os nossos clientes, o quanto que isso agregou para o nosso negócio e como é importante a gente sempre estar sendo transparente, sendo honesto com as pessoas, para que o nosso cliente indique cada vez mais a nossa empresa. O nosso cliente não ter medo de falar da nossa marca, não ter medo de indicar o nosso negócio, né? Isso para mim é um valor inegociável. O Israel lembra disso. Eu sempre falo, mano, pode indicar, porque às vezes, eu falo para ele, às vezes eu não vou conseguir atender o preço. Porque às vezes eu não vou conseguir fazer o celular mais barato. Esse não é o nosso ponto forte. O nosso ponto forte não é preço. É segurança, credibilidade e a garantia que a gente sempre resolve. Ele fala, não, preço é negociável. Eu sempre falo, preço é negociável, eu preciso de confiança. Eu vou mandar um cliente tal. Eu não quero que o cara tenha dor de cabeça. Falar, então aqui é o lugar certo. Pode mandar pra nós. Eu lembro de um fato, e pra mim foi isso pra caramba. O cliente comprou um telefone, deu um probleminha, semanas depois, o Pedro pegou o telefone e falou assim, não, me dá esse seu aí, toma outro aqui, tá resolvido o seu problema, deixa o problema que eu resolvo. E deixou o cliente despreocupado. Isso aí faz diferença, mano. Demais. Muito. Tá louco. Demais. É o cara de fato ter acesso à garantia que tanta gente vende, fala. E às vezes não pode usufruir, né? Hoje é o que a gente não negocia de jeito nenhum. Hoje o cliente que está com problema, ele é prioridade, então a gente passa na frente. Por exemplo, se a gente tem uma venda agendada ali para o dia, uma transferência, mas aí, porque a garantia ela é um imprevisto total. O cliente chega na loja do nada com problema. Aí o que a gente faz? Prioridade. Pega o problema dele e vai resolver. Normalmente quem tem mais experiência, o Luciano. Então o Luciano é responsável por esse respaldo para o cliente, né? Essa garantia, esse pós-venda ali, esse atendimento de garantia é tudo feito com ele. E além disso, a gente também tem um suporte telefônico, que a gente sempre reforça isso, cara. Para você que não sabe o que é o suporte telefônico, qualquer tipo de dúvida que você tem com o seu smartphone, seja um iPhone ou um outro aparelho, você pode ir até a Versago Place ou nos ligar, chamada de vídeo, qualquer jeito a gente atende e tira qualquer dúvida que você tem sobre qualquer tipo de configuração no seu telefone e também te ajuda a resolver um problema que você não está conseguindo, seja um problema bancário, com um aplicativo bancário que a gente recebe muito, senha de iCloud que você esqueceu, 95% dos clientes nossos não sabem a senha do iCloud. Esqueceu, Isso tudo, cara, é só ligar o suporte telefônico para o cliente da Versago Place, é gratuito. E a gente vê que faz muita diferença esse tipo de atendimento com o cliente. Muito. Eu acho que é um serviço até pouco divulgado, né? A empresa, ela nasce pela venda, ela sobrevive pela venda e ela morre pela venda. A gente acha que é só vender, né? E esse é o grande problema do mercado hoje. Você vê grande parte das empresas, elas só querem vender, mas na hora do suporte, na hora do pós-venda, a empresa se torna um fracasso. Então é ali que ela morre também, né? E eu cito a Versago hoje para outros parceiros, né, de negócio,
que é uma referência no mercado. Você vê grandes empresas, você vê as empresas que estão se destacando no mercado geral hoje, são as empresas que se preocupam além da venda. Então, hoje uma empresa que ela quer se destacar no mercado, como a Versago se destacou, é se preocupar além da venda. Esse suporte, esse pós-venda, é isso que faz a diferença. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta, né? Qual que você acha que é o pós-venda ideal? Porque eu sei que quando eu comecei a fazer o pós-venda, eu comecei de qualquer jeito. E até eu fazendo de qualquer jeito, deu muito certo. Por quê? Ninguém faz. É o que você acabou de falar. Tem empresas hoje grandes que não se preocupam com um cliente que já está na carteira deles. Eles querem adquirir novos clientes. Quando eu passei a olhar para o cliente que já está na minha carteira, que já comprou, nem que seja uma capinha. Esse cara que comprou uma capinha, ele tem mais chance de comprar de mim de novo do que o cara que nunca comprou nada. Porque ele teve uma experiência, ele foi atendido, ele comprou a capa. Ele vai lembrar da gente alguma outra hora que ele precisar de capa ou algum acessório que ele viu lá dentro. E eu demorei muito a enxergar isso. Hoje o crescimento da Versago ele é um pouco mais acelerado por conta disso, da valorização. Mas assim, cara, para os empresários de hoje entender qual que é a maneira correta de fazer um pós-venda e por que se preocupar tanto com pós-venda de uma empresa. Pós-venda, vou começar respondendo sua pergunta de trás para frente. O pós-venda, ele é tão importante quanto ou até mais importante do que a venda. Tem uma pesquisa da Greener que fala que cerca de 40% dos clientes de todas as empresas do Brasil vêm de indicação. Quem que é o indicador? Quem que é o indicador? Aqui, É o cara que ficou satisfeito com a sua empresa. Ou seja, aqui na região, né, de São Luís, Firminópolis, a gente tem uma cultura que o novo é bom. Então a empresa acaba de abrir. Aí tem aquele boom inicial, né, aquela visibilidade inicial, aquela curiosidade inicial. Passou dos 3 meses, dos 6 meses... Já se torna comum, né? Já se torna comum, vai caindo, né? E qual que é a receita? É começar o pós-venda desde o primeiro cliente. O primeiro cliente, ele tem que ter um pós-venda. O pós-venda, ele tem que ter... Você tem que ter muita atenção, porque um cliente satisfeito, ele te indica 5. Mas um cliente insatisfeito, ele tira 10 outros clientes da sua base. Isso é o principal, né? Ele fala muito que muda mais o do que jogo. os satisfeitos. O cara sai falando mal, é o que eu mais gosto aí. Então, Geralmente a pessoa escuta mais o que está insatisfeito que o outro. Não, hoje isso é comprovado cientificamente também. De 10 palavras que você falar, se você falar 9 palavras boas e uma ruim, a pessoa vai lembrar mais da palavra ruim que você falou. Então, infelizmente atrai até mais, né? Exato. Se a gente for falar de indicação, isso aí é o pós-venda, ele tem que ser o grande pilar da empresa. Falando de indicador, né? O Israel é o cara que... Na verdade, assim, o Israel me surpreendeu com a quantidade de indicações que ele tem. Hoje, no nosso sistema, a gente tem um sistema que ele está há 2 anos rodando. Ele é o maior indicador, mas de 2021 para cá, que a gente não tinha... inicial, né? A gente não tinha todos os registros, era na planilha ali no papel. Eu não sei contar quantas indicações que o Israel já fez, não dá nem para chutar. Quase que o suficiente para ser sócio. Com certeza. Eu até falo pra ele, eu brinco com ele, falo, cara, tem que te dar um iPhone, velho. Meu sonho é dar um iPhone pra ele. Nem que, agora esses dias eu quase consegui. Ele fez um upgrade, pra você ver, tanto que é importante indicar a Versago. Ele fez um upgrade quase que sem pagar nada de diferença. Não paguei nada. Não pagou nada, né? Ficou no zero aí. Ficou no 0 a 0. Por quê? Pela quantidade de indicação acumulada que ele tinha, né? Pra você ter noção, cara, o Israel pega o cliente, coloca no carro dele e leva lá na porta da loja. Foi o que ele fez comigo. Então, ou eu pego o telefone e levo no carro. Então, assim, isso aí eu queria saber de você, assim, primeiro, né? O que te levou a indicar a nossa empresa? E segundo, por que você continua indicando? Certo. Bom, de primeiro momento, vem pela confiança e por conhecer você, né? Acho que tudo nasce por uma amizade, né? Pedro eu conheço há muitos anos, era jogador de futebol, do bom até hoje, né? Largou para ser empresário. Mas, assim, conheci ele vendendo capinha de celular ainda, capinha e película, trabalhava numa farmácia, vendia e tal. Achei legal e vi o crescimento da Versago até que ele migrou para uma lojinha aqui em Firminópolis, que ele construiu e tal, e sim, de fato, deu início de venda de aparelho que eu tive conhecimento. E eu falei assim, pô, o cara sempre foi muito gente boa comigo no campo, bora ver como é que vai ser agora comprando um telefone, vamos ver as condições que ele tem. Na época eu levei a minha irmã para comprar um iPhone 11 Pro Max, que já tinha até pouco tempo. A Sara. A Vitória. A Vitória, justamente. E, cara...
todo problema que a Vitória teve, ele não traz aqui que eu resolvo. E muitos não cobrou. Não cobrou. Pô, tá na garantia. A minha garantia cobre isso daqui, tá resolvido. Deixa o telefone aqui comigo, leva um step aqui, usa enquanto eu arrumo o seu e pronto. Logo depois, a gente comprou pra minha mãe, um 12 Pro Max azul. Lembro, tem uma foto com ela lá. Justamente. E aí foi. E aí, eu pegava os telefones por fora, peguei um iPhone 8, redzinho, fui fazendo um negocinho, cresceu para 11, fui no Pedro para trocar um telefone, para mim, peguei um telefone com ele lá. E desde então, o que me dá confiança em indicar a empresa são os vários bons testemunhos que eu tenho de todos os clientes que eu venho indicando. Porque, por exemplo, eu já peguei... Tem clientes que eles sempre compraram aparelho fora. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é o caso do nosso cliente, o Miguel. Sim, sempre comprou o telefone fora. Israel, e se eu comprar lá na Versailles? Cara, se você comprar lá e der ruim no seu aparelho, o Pedro te devolve o seu dinheiro, eu troco o telefone para você. A bucha é nossa. Eu sempre falo a empresa como sendo minha. A bucha é nossa, a gente resolve. Não preocupa com isso não. Não preocupa. Mas se der, mano, não vai dar ruim. Você já viu o iPhone lacrado dar problema? Eu não vendo telefone falso. Não vai dar problema. Se der, você vai ter suporte para resolver. E sempre foi assim. De eu pegar o cara e levar lá na loja e sentar com o Luciano e resolver. Sentar com o Pedro. E assim, como é com o Pedro, é com o Luciano, é com o Gustavo, é com o Rogério, é com a Ana. Com certeza. Então, eu tenho a Versago como uma parceira. Muitas vezes eu apresento ela como eu sendo sócio. Porque eu sou muito bem tratado na loja. Hoje, um cliente indicador tem alguns benefícios. Eu indico você, o que eu falo para você indicar para que você tenha também. Vamos disputar esse primeiro lugar. e assim, a confiança que nós temos de alguns anos já de negócio, a amizade que nós temos, alguns negócios que nós já fizemos, eu já fui investidor na loja. Assim também como investidor, muito correto. Sempre. O meu negócio com o Pedro foi sempre na palavra, no bigode. Então, nunca deu erro, né, mano? Nunca deu erro. Então, assim, acho que a base desse negócio é a confiança que eu tenho no Pedro, a cultura da empresa também, que é a dele, de ser muito claro, de ser muito transparente em qualquer negociação, como em qualquer outro negócio. Preço é negociável, valor não. Valor a gente não negocia. Sim, tem várias empresas que vendem telefone. Muitas. Mas tem poucas. Acho que não tem nenhuma empresa que vende como a Versago vende. Não tem. Não. E abordando sobre venda, tem um ponto muito interessante que eu queria que vocês abordassem. Quando a gente fala de venda, o que seria um critério muito importante e um critério que esteja também dentro da Versago que faz com que essa venda seja tão importante? Um critério inegociável pra gente lá é atenção. Às vezes o cliente chega ali, não tem perfil de compra, porque tem um certo nível de vendedor ali que ele começa a olhar pro cliente ali, ele já vê se o cara tem um perfil de compra ou não. A gente não diferencia ninguém, a gente dá atenção para todo mundo. Se o cara for comprar ou não, a gente tem que ser atencioso e ele tem que lembrar do vendedor. Porque numa hora que ele precisar, ele vai poder contar com a loja, ele vai lembrar, falou, vou voltar lá na Versago, porque eles me deram tanta atenção, foram atenciosos, eles me deram moral, sorriram pra mim, pegou na minha mão, me ofereceu uma água, me ofereceu um guaraná. Eles me trataram tão bem que eu me senti valorizado e eu vou voltar lá. Talvez esse cara não vai comprar. E como tem vários clientes que não compram, mas ele indica alguém pra ir lá. Pra você ver o poder da venda, né? O cara nunca comprou comigo, só que ele me indicou. Olha que loucura. O cara, por que ele me indicou? Pelo atendimento inicial que ele teve. Você sabe como que funciona, né, João? A primeira imagem, ela fica. Se ela for negativa, se você chegar numa empresa e o vendedor não te tratar bem, não te recepcionar bem ali, eu já fui mal recepcionado, eu falo por mim, eu nunca mais voltei. E quando me perguntam, eu não costumo indicar. Então, se você tiver a oportunidade, você tem que tratar muito bem a pessoa, ser atencioso. Para nós lá, o valor negociável, primeiro, é atenção para o cliente. Eu acho que isso que o Pedro falou é até um gatilho, que é o da reciprocidade. Você atende bem uma pessoa que, por mais que naquele momento ele não vá ser seu cliente, ele pode te trazer alguém. Tem um caso que eu lembro, eu gosto muito desses vídeos de alguns outros empresários,
E é muito comum isso acontecer, do cara ser mal atendido em loja de carro. Já vi muito testezinho, sim. o cara vai com a roupinha toda feia, ou o cara mais simples. E tem vendedor Desvaloriza, que né? não atende o certeza. cara, deixa o cara, não olha aí então, ou nem encosta no carro, não entra. E eu vi um cara que ele atendeu, um menininho, cara, novinho, super bem. O menino voltou com o pai. Tipo, ele foi lá uns 2 meses só olhando o carro e um dia chegou com o pai e comprou o carro à vista. Então, eu acho que assim, esse gatilho da reciprocidade, porque você pode passar por várias empresas, cotar o mesmo telefone, ter o mesmo preço, mas ainda assim o diferencial vai ser como você vai ser recebido lá. E o que vai marcar você não é o preço. Muitas pessoas andam em vários lugares, elas buscam o mesmo produto. Só que ela não busca só o preço. E muitas vezes, igual eu tenho um iPhone aqui, lá em São Luís deve ter mais umas 10 lojas que vende Com iPhone certeza. também, igual É como o muito nosso, mais. com o mesmo preço, entrega carregador também, entrega capinha, entrega película, dá pós-venda, dá garantia de 6 meses. Normalmente Mas não mais atende. barato que o nosso. Mas Normalmente. não atende como a Versago atende. Não serve uma água, não serve uma Coca-Cola. 0 para não fugir da dieta. Tem que ter a Coca Zero, isso é importante. E isso daí é o que marca o cara. É o que faz ele lembrar primeiro. Nós podemos ser a última loja que ele foi visitar. Só que vai ser a primeira que ele vai voltar para fazer negócio, para começar a negociar. Né? São os diferenciais competitivos do comercial. Né? Uma empresa que quer ser referência no mercado, ela tem que ter esses diferenciais competitivos, né? Que é realmente marcar o cliente. Né? Eu falo muito isso com o Pedro, porque eu vim do mercado de Goiânia, né? Tava em Goiânia ano passado, e eu vim para cá e eu estranhei muito, cara. E uma das coisas que eu falei com o Pedro, numa das reuniões que a gente teve, foi que um grande diferencial dele é que a empresa dele está à frente de 90% das outras empresas em São Luís por um simples fato. Não é por causa do preço, não é nem por causa do pós-venda. É porque na hora que o cliente chega lá, ele é recebido com um sorriso. Cara, isso não existe hoje. O mínimo não é feito mais hoje pelas empresas. E a Versago se preocupa com isso. Os vendedores não sorriem pra ninguém, né? Exatamente. Não é natural mais você receber um sorriso. Hoje, Loucura. o que antes já foi básico, já foi padrão, hoje é um diferencial. E eu acredito que o diferencial da Versago é isso. É ter essa experiência com o cliente. Eles falam muito sobre experiência, as pessoas acham que é slogan, mas não é, cara. É uma cultura mesmo. Inegociável. Isso não existe nas empresas. E o mais incrível é que a gente percebe isso até pelo WhatsApp, né? A gente vai lá para fazer a compra online e a gente já percebe isso da loja. Todo ano, no meu aniversário, eu recebo uma mensagem do Pedro. De lei. Quem já comprou lá sabe. Parabéns, sabe. E ganha um brinde ainda no dia do ganha um presente, né? Ganha um brindezinho. Cara, sabe de onde eu tirei essa ideia? Eu fui numa loja de roupa uma vez e aí comprei umas roupas lá em Goiânia. E eu não sou assim de comprar roupa, compro roupa 2 em 2 anos, velho. Roupa, sapato. E aí eu passou um tempo, eu recebi um e-mail, quase não olho e-mail, mas eu recebi um e-mail de parabéns e que eu tinha um voucher e até um presente pra me voltar. E aí eu não podia ir, porque era em Goiânia, demorei, mas fui lá. Quando eu fui, mostrei, eles me deram esse voucher e ganhei um presentinho lá, um brinde. E aí eu fiquei, né? Naquela época eu não tinha empresa, eu jogava futebol ainda, mas fiquei me sentindo valorizado, né? Eu falei, cara... E aí, assim que eu abri a Versago, eu comecei a fazer isso. Claro que a gente não consegue... Tem cliente que reclama, fala, nunca recebi um parabéns. Não dá pra fazer... Não dá pra... Hoje a gente tem graças a Deus, 2.000 clientes cadastrados na nossa base. São pessoas que compram recorrente, então não tem como a gente lembrar de todo mundo. Mas estamos desenvolvendo um método para que pelo menos isso seja automatizado, comece a melhorar. Mas não dá para lembrar de todo mundo. Só que, cara, é muito importante isso. Você valorizar o cliente, né? Lembrar dele, mandar um parabéns, custa nada. Até porque o cliente é a base de tudo, né? Com certeza, o que a gente falou antes, né? O cliente é muito mais barato você vender de novo para o seu lead, que é o seu cliente, do que para um lead novo, né? Buscar um lead fora da sua base. E muito mais fácil. Com certeza. Exatamente. O cara já foi conquistado, né? Já não tem mais objeção. Já tá em casa. E para a gente finalizar, então, eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho sobre resultados e principalmente resultados voltados para a Versago. Ótimo.
A Versago entrou em parceria com a Criar Performance. Já tinha parceria de longa data, né, Pedro? Só a gente não tinha formalizado. Nós entramos em parceria há menos de 4 meses. O Pedro tinha um outro contrato, né? Fora do estado, inclusive, com uma empresa especializada na área de celulares. Só que a gente já se conhecia há algum tempo, já tinha feito esse network, e ele me procurou, né? Para ver o que eu tinha de solução para melhoria de vendas na empresa dele, né? E a gente teve algumas conversas, foram 2 conversas aí de mais de 2 horas, né, Pedro? Exatamente. Para a gente chegar fazer um planejamento estratégico, comum, né? Exatamente. E fizemos algo personalizado para a Versago, para essa geração de demanda, né? Logo nos primeiros dias foram mais de 300 leads, né, Pedro? O comercial ficou louco ali. Lá, não conseguia atender a galera. Eu não sabia se os vendedores estavam felizes comigo ou com raiva, né? Mas foi bom, realmente. Então, assim, nada melhor do que falar sobre resultado, né? Porque hoje todo mundo fala sobre marketing, né? Difícil é falar sobre o resultado que o marketing gera. Então, é um pilar muito importante, né? E até quando o Pedro foi me perguntar, você tem uma agência de marketing, o que é a Criar? Eu falei para ele, ó, Criar não é agência. A Criar é uma empresa voltada para performance e resultados comerciais. E eu acredito que logo nos primeiros 10 dias a Versago viu isso, presenciou isso. E a gente está com uma parceria aí, eu acredito que vai ser duradoura, né? Já está sendo, né? E Amém. com foco sempre voltado em resultados comerciais, treinamentos comerciais, geração de demanda, que é o mais importante. E eu acredito que nada melhor do que resultado, do que falar sobre resultado é o cliente falar, né? Então fala aí um pouco, Pedro, sobre como que foi a experiência do seu lado. Cara, para mim, empresa de marketing, como ele fala, sempre foi uma dor de cabeça, porque eu ficava trocando de empresas direto, era de 6 em 6 meses, 5 em 5 meses, e eu sentia muita falta de ter uma empresa qualificada ali perto, ou seja, na nossa região. Então, quando eu encontrei a Criar, para mim foi surreal, porque os caras vão lá dentro da Versago, fazem as gravações, todas as gravações de maneira estratégica, né? Personalizado, como você mesmo disse, nada de chat GPT ou criado de qualquer jeito, é tudo pensado de fato para que a gente consiga ser muito competitivo no mercado e esteja sempre no topo. Então, cara, para você que tem uma dor hoje no seu negócio, não está satisfeito com o marketing, eu aconselho, tá? Palavra de homem. O homem é bom. Pode chamar que ele resolve, né? A Versago vem crescendo aí exponencialmente de 4 meses para cá. Inclusive, em outubro agora, a gente deve bater um recorde histórico aí de vendas nesse ano de 2025. E aí depois eu volto para falar como que foi o mês de outubro. Excelente. E o mais incrível também é que cada empresa vai ter a sua estratégia específica, né? Exatamente. Não é só pegar de uma e vai funcionar para outras 10. Exatamente. Totalmente então, é toda diferente, uma análise, né? por trás. Para a gente chegar no último nível da parceria, né? Para a gente dar o pontapé inicial, foram feitas aí 2 reuniões, né, de troca de ideias mesmo. Inclusive, não só falando sobre marketing, mas falando até sobre nível de contratação, né? O mais legal é isso. É como se ele fizesse um mapeamento ali da minha empresa, entendesse sobre cada setor, para depois trazer o passo a passo. Pedro, a gente vai fazer assim. Então faz total diferença, não é de qualquer jeito, não é igual essas outras empresas que eu tive contato e que inclusive gastei nem sei quanto, cara. Não só dinheiro, né? O tempo também que a gente perde. Acaba que a gente tá ali gastando achando que tá investindo, mas não tá investindo, tá gastando. E o dinheiro indo embora. Hoje eu falo para ele, hoje eu não tenho medo de colocar dinheiro em tráfego pago, em anúncio. Por quê? Porque para mim é um investimento, eu sei que eu vou ter retorno. Não é um gasto supérfluo, não é uma coisa que eu posso negociar. Eu falo para ele, é investimento, eu sei que vai ter retorno. Isso. A incerteza é o grande problema do marketing. Quando você traz uma previsibilidade no faturamento, aí você deixa a pessoa ali, o empresário, tranquilo para ele fazer esse investimento. E o que eu falei pro Pedro no início, ele perguntou, né? Quanto que eu preciso fazer nesse investimento inicial? Eu, cara, vamos levar lá para baixo. Deixa eu te mostrar o resultado. E em 15 dias ele pediu para dobrar o orçamento, né? E hoje já tá põe triplicado. Dobra aí. Hoje já tá triplicado. Então, assim... Dobra aí o orçamento diário. E o marketing, assim como o Pedro falou, infelizmente o mercado das agências de marketing, ele tá muito saturado, né? E isso puxa todo mundo para baixo. Então, a proposta da minha equipe, né,
é justamente quebrar isso. Então a gente adequa até a proposta para a empresa. E ó, vamos começar aqui, né? No caso do Pedro, a gente começou em paralelo com outra empresa. Eu dei um desconto ali de 30% a 40% no primeiro mês, só para não pesar no financeiro dele, porque é até isso que a gente tem que se preocupar, né? Então a Criar, ela não é uma agência. Criar é marketing de verdade. Isso aí. Boa. Pessoal, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela participação de vocês aqui hoje. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas e também feito a indicação daquela maneira correta, né? Porque aquilo que é bom a gente indica com certeza. E para todo mundo que estiver assistindo, né, na Criar vai ter 50% de desconto Que isso, nem no eu tive. Google Meu Negócio, tá? Que é um produto Aí aí, sim. né, consistente no mercado. Faz toda a diferença. Então, se você tem interesse, se você quer posicionar a sua empresa no topo do Google, né, que é a empresa, que é a ferramenta de pesquisa, né? Então, fala com a gente, todo mundo que vier pelo podcast vai ter 50% de desconto. Coisa boa, hein? Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada. E obrigado você também por estar aqui assistindo a gente.